Sétimo ano, oi oi, mais um vídeo e nessa semana, gente, a gente começa o livro novo. Olha só, livro 7, grupo 8, página 56. O que a gente vai falar nesse grupo, ok? Eu tô com o livro aqui, na página 56, que eu pedi ali para você abrir, então você pode dar uma pausa aí no vídeo, pegar seu livro para acompanhar. Beleza? Deu a pausa? Muito bem. Pegou o livro, nessa página, aí tem objetivos do grupo. Objetivo 1. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Por exemplo, se eu usei uma quantidade de ovos para fazer um bolo, se eu colocar o dobro de ovos, eu vou ter o dobro da quantidade de bolo, ok? E assim sucessivamente. Se eu fiz com 3 sacos de prego, eu fiz tal obra, então com o triplo, com 9, eu vou fazer o triplo da obra que eu tinha feito com os 3. Tem essa proporcionalidade, tanto diretamente. O que é diretamente? Uma cresce, a outra também cresce. Inversamente é quando uma cresce e a outra diminui. Então diretamente também se uma diminui e a outra grandeza também diminui, também é inversamente. Segundo ponto, utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3, para expressar a razão de 2 partes para 3 partes. A professora Maiara ela começou a falar para vocês sobre razão, né? Que é a comparação entre um número e outro, antecedente e consequente. Depois vocês vão ter, depois disso, aula com ela com proporção, que é a igualdade entre duas razões. Muito importante você prestar atenção nas aulas lá, que isso vai ajudar vocês na aula aqui comigo, tá bom? Terceiro ponto, resolver e elaborar problemas que envolvam a ideia de proporcionalidade, diretamente, inversamente, identificar quando é diretamente proporcional, quando é inversamente proporcional, conceituar, né, e identificar diretamente e inversamente. E depois, para terminar o capítulo, você vai aprender sobre regra de 3, diretamente proporcional, inversamente proporcional, distinguir entre uma e outra e solucionar problemas usando essas técnicas. Beleza? Essa é a introdução aí dos objetivos. Na página 57, você tem uma imagem aí de uma máquina. A quantidade de máquinas e de funcionários está diretamente relacionada com o ritmo de produção. Quanto mais máquinas, você vai precisar de mais operários. Quanto mais operários, você vai precisar de mais máquinas, mais produção. Tá vendo? Diretamente proporcional. Aumentando um, precisa aumentar o outro. Aí, no segundo diálogo que temos aqui, na linha de produção, a quantidade de material usado para embalar os alimentos tem relação direta com a quantidade de alimentos produzidos, também diretamente proporcional, tá vendo? Quanto mais pães está fazendo na fábrica, mais embalagens para embalar esses pães fabricados. E aí nós começamos módulo 121, página 58, para falar dos números diretamente proporcional. E eu vou colocar para vocês a questão do exemplo aqui do livro. Ok? Na página 58, segundo parágrafo, tem assim, ó. Inicialmente destacaremos o estudo de números diretamente proporcionais. O que é diretamente? Vou explicar devagar. Diretamente. Se uma grandeza matemática crescer, a outra também vai crescer na mesma proporção. Dobro, dobro, triplo, triplo, quádruplo, quádruplo e assim sucessivamente. Se uma diminuir, a outra também tem que diminuir para ser diretamente. Foi para metade, a outra vai cair também para metade. Uma caiu para terça parte, a outra também vai cair para terça parte. Tá vendo? Diretamente. Cresce, cresce. Diminui, diminui. Não as duas coisas juntas, porque aí é inverso. Se uma cresce e a outra diminui, isso não é direto, isso é inverso, tá bom? Aí, o que tem aqui? Inicialmente destacaremos o estudo de números diretamente proporcionais. Aí ele dá o exemplo. Considere os números 4, 9 e 11. 4, 9 e 11. Bora colocar essa sequência aqui no quadro. 4, 9 e 11. Tá vendo? Números diretamente proporcionais. Ele vai ter que dar outra sequência.
Se triplicarmos, iremos obter o quê? Ó, ele deu uma razão aqui, ó. Ele deu a razão. Ele deu a razão. Ó, se triplicarmos, ele deu a razão. Por que que ele deu a razão? Porque dividindo o maior pelo menor, você encontra sempre 3. Tá vendo? Alguém dividido pelo menor dá esse cara. Como é que eu vou encontrar esse número? Multiplicando, né? Que vai ser o triplo, ele já falou. Então, 3 vezes 4, 12. Tá vendo como eu encontrei o primeiro? Diretamente proporcional. Ele cresceu o triplo. Então, o 9 tem que crescer o triplo também. 9 vezes 3, 27. 11 vezes 3, 33. Ó, essa sequência e essa sequência, elas são diretamente proporcionais. O que eu chamo de DP. DP, diretamente proporcional. Tá vendo? Aí, os exercícios, eles podem ser assim, ó. Eles podem te dar uma sequência, falar que é diretamente proporcional, dar razão para você calcular isso aqui, igual eu fiz. Mas também ele pode pedir para você o contrário. Ele pode dizer que é diretamente proporcional, te dar uma sequência, te dar a outra e perguntar qual é a razão. Isso é uma segunda coisa que pode fazer. Você pode fazer o seguinte, ó. Olha só que coisa boa que eu vou fazer aqui, gente, ó. Estou colocando nessa ordem, né? Então, o que acontece? Se você for simplificar qualquer uma dessas frações, ou todas elas, ok? Bora simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Simplificar isso aqui por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 27 dividido por 9 dá 3. Simplificar isso aqui por 11. 11 dividido por 1 dá 1. 11 dividido por 11 dá 1. 33 dividido por 11 dá 3. Pessoal, vocês notaram que todas estiveram com a mesma fração irredutível? Quer dizer, esses três aqui, ó, esses três, na verdade, é o que nós chamamos de razão, quando você comparou um número com outro, tá bom? Do menor para o maior ficou 1/3. Do maior para o maior ia ficar o triplo, que ia ficar 3 sobre 1. Beleza. Então, dessa forma, pode surgir uma terceira pergunta, um terceiro questionamento, um terceiro exemplo de problema de enunciado que você pode resolver. Qual é? Ele te dá essa sequência e perguntar se pode ser diretamente proporcional. Como professor eu vou responder se é diretamente proporcional? Você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vai comparar as frações, a sequência de cima, a sequência de baixo. E se for diretamente proporcional, se for DP diretamente proporcional, tem que ter a mesma razão. A mesma razão. Ok? Então, nesse caso aqui, teve a mesma razão? Teve. Um terço, um terço, um terço. Se por acaso eu mudasse um número aqui, né? 36. E aqui ia ficar 4, ó. Aí ia ficar diferente, tá vendo? Aí essas sequências, né, não seria diretamente proporcional. Beleza, gente. Beleza. Página 58 que nós estamos, né? Tá acompanhando pelo livro aí? Eu tô com o meu livro aqui, ó, ok? Aí ele dá o exemplo, mostra isso, te dá aqui algumas afirmações e aí termina essa parte de números diretamente proporcionais. Na página 60, aí ó, já é na página 60, ele vai explicar para vocês sobre números inversamente proporcionais. Se eu olhar para a câmera, botar o meu livro assim, né? No módulo anterior, nós falamos sobre números diretamente proporcionais. E nesse módulo aqui, nós vamos falar sobre números inversamente. O que é inversamente? Quando um cresce, o outro diminui. Quando um cresce, o outro diminui. Aí nessa página 60 ele dá uma tabela, sequência 1. Bora lá, bora sequência 1. Sequência 1 ele dá o número 3. Na sequência número 1 tem o 4. E na sequência número 1 também tem o 6. Beleza? Aí ele dá a sequência 2. 20, 15, 10. Beleza. O que ele vai mostrar para vocês? Essa grandeza
é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? É inversamente proporcional. E como a gente percebe isso? Ele vai multiplicar esses caras aqui e não colocar em forma de fração agora, ok? Olha só, quanto é 3 vezes 20? 60. Quanto é 4 vezes 15? 60. Quanto é 6 vezes 10? 60. Uai, por que deu certo essas multiplicações? Tudo deu igual, o produto entre uma sequência e outra, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. A gente não pode fazer bagunça não, tá bom? Por que deu a mesma razão de inversabilidade? É porque os números são inversamente proporcionais. Essa é a ideia aí, pessoal. Né? Vamos ver um exemplozinho para a gente acabar a explicação de hoje. Muito bem. Também está na página 60, ok? Exemplo 1 diz assim, ó, verificar se os números 5, 8 e 12, 5, 8 e 12, é uma questão de verificação, são inversamente proporcionais. Ó, IP, não é DP, né? IP, inversamente proporcionais aos números 24, 15 e o terceiro número é o 24, 15 e 10. Muito bom. Pelo que eu acabei de falar, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, tá bom? 24 vezes 5, 120. Os outros então tem que dar 120. 8 vezes 15, 120. 12 vezes 10, 120. Ok, todos iguais. Então quer dizer que realmente nós temos duas sequências que são números inversamente proporcionais. Tem mais exemplo no livro, nós vamos fazer na aula também pelo Zoom, então não se preocupe. Qualquer coisa repete o vídeo, né, e tira dúvida lá na aula do nosso plantão. Gente, obrigado!